Semana de Copa Sul-Americana e a LDU é assunto aqui no canal de Olho no Jogo, adversário do Furacão nas quartas de final da Copa Sul-Americana, um dos grandes objetivos do Atlético na temporada. É claro que a altitude é um ponto que assusta, mas é mais do que isso. O adversário do Furacão, a LDU, é um time que tem muita capacidade para a gente apresentar um pouco mais da LDU, conversar um pouco mais sobre o time equatoriano que encara o Furacão. Estou aqui com o Gabriel Correia, do Futuri. Muito obrigado por nos atender, Gabriel. Você acompanhou os jogos da LDU contra o Grêmio nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Uma vitória de cada lado, mas acho que, no geral, foi um domínio do clube equatoriano nas duas partidas. Por aí, Gabriel, tudo beleza? Tudo bem, Piva? Abraço para você, pessoal do De Olho no Jogo. E acho que sim. Acho que, na verdade, esses dois jogos entre Grêmio e LDU mostraram exatamente o que a LDU tem de bom e o que a LDU tem de problema, né? Principalmente no jogo de ida, né, onde ficou bastante claro que é um time que tem muita dificuldade contra equipes que marcam bem, né? Quando tem pouco espaço, a LDU não é uma equipe que consegue criar com certa facilidade. Até naquele jogo, de maneira mais específica, o Grêmio em vários momentos chegou a fazer quase que uma linha de 6, né, fazer uma linha de 5 com o Alisson, cobrindo ali o Cortez, né, dependendo do setor da bola. Mas isso dificultou muito a LDU, inclusive, naquele momento. E no jogo da volta aqui em Porto Alegre, a gente viu problemas, de uma certa forma, em bola aérea, principalmente no primeiro tempo, né, quando sai o gol, inclusive, do Diego Souza. Mas é um time que defende meio espaçado, né? Não é um time que defende tão bem. Mas, de uma certa forma, também a gente pôde ver o que tem de melhor a LDU, que é, você falava do Alcivar, né, do Alcivar, e na verdade o grande detalhe é que o Grêmio deixou ele livre, né, porque ele é um jogador que, quando pressionado, ele não tem tanta facilidade para sair jogando. Só que quando você deixa o jogador, que ele é, na verdade, tecnicamente muito bom, né, tem um bom lançamento, né, tem um bom passe, um cara que cria bastante. Quando o Grêmio deixou ele livre, ele tomou conta do jogo. E como o Grêmio acabou não conseguindo fazer isso, aí a gente viu a principal característica do time e acabou sendo o centro do time, né? Foi o Alcivar, marcou 2 gols, né, um de pênalti e um entrando na área, porque se trata de um jogador que tecnicamente é muito bom, mas sempre que ele foi mais ou menos pressionado, ele nunca conseguiu render tanto assim. Pois é, e além do Alcivar, que acaba sendo o jogador que mais chama a atenção ali, fez os 2 gols contra a equipe do Grêmio, o outro volante, o Piove, que joga com ele, também tem um papel importante. Ele faz a saída de bola ali com os zagueiros, é um jogador que é muito acionado na partida e também tem capacidade no passe. Se não marcar os dois, eles vão ditando o ritmo da partida, Gabriel. Certamente. E talvez seja essa a grande arma da LDU, né? Porque, de maneira geral, pelo menos nesses dois jogos, por isso que eu digo, no que a gente tem no recorte que a gente viu nesses dois jogos, foi uma equipe que usava muito esses volantes e muito jogo pelos lados do campo, apesar de jogar com um armador, né? O Johan Julio, ele não é exatamente um cara que, nesses dois jogos de maneira específica, ele não conseguiu render tanto. Isso que a gente tem um jogo onde ele teve mais espaço, né? Que é o jogo da Arena, e um jogo que ele teve menos espaço. Então a gente vê ele em dois cenários, né? E ainda a seu favor a altitude. Então, de fato, fica muito por conta desses dois volantes. Um jogo de muita velocidade pelos lados do campo. Eu lembro muito bem que a LDU se aproveitou muito das questões defensivas dos laterais do Grêmio, principalmente no jogo da volta, no caso do Cortez, né, do lado esquerdo, tanto é que na ida o Alisson fechava toda hora junto com o Cortez, né? Então eu acho que é isso, ter esses dois volantes para criar e ter os lados do campo para conseguir em velocidade fazer alguma transição, ou uma jogada de 1 contra 1, uma jogada em velocidade. E nessa questão dos lados do campo, Gabriel, no jogo contra o Grêmio eu até acreditava que forçava mais o lado direito, até pelo fator do Cortez não viver ali a sua melhor fase da carreira. Mas em outros jogos, o lado direito também é o mais acionado ali, fazendo as triangulações. Os dois atacantes são de muita mobilidade, nenhum é aquele trombador de grande área. Então é um time que, pelo menos nesse recorte que foi possível observar, o lado direito é o ponto que mais preocupa. E o Atlético nisso tem a boa notícia, que é a volta do Abner da seleção olímpica. Com toda certeza. E apesar que o Nicolas estava jogando bem, não é o Abner, né? É aquela coisa, estava desempenhando, mas quando você tem um jogador de seleção como é o Abner,
É diferente, né? É diferente. Jogador que está indo muito bem, não só na fase ofensiva, mas defendendo muito bem. Imagino até, Piva, que em algum certo momento eles possam tentar usar mais o lado esquerdo de ataque deles, né, com o Billy Arce, que acaba sendo bastante acionado nessa equipe. Ele foi muito acionado no jogo de ida, né, lá na altitude, porque até pelo lado direito mesmo que fosse o Wanderson, o Léo Pereira acabou ajudando nesse sentido, mas imagino que possa tentar aproveitar talvez ali Marcinho, né, as costas do Marcinho, algo nesse sentido. A gente teria que ver se o Antônio ele usar 3 zagueiros ou não, né, provavelmente uma linha de 4, mas eu imagino assim que para esse jogo, ainda mais se ele de observar bem que vai enfrentar do seu lado direito de ataque, do lado esquerdo de defesa do Atlético, um cara como o Abner, imagino que a bola até possa ir mais para o lado esquerdo da LDU, né, lado direito do Furacão, do que qualquer outra coisa, nessa tentativa de 1 contra 1, já que por dentro a equipe de fato tem algumas aí dificuldades, de uma certa forma, para criar. E o fator altitude é um assunto que sempre vem à tona quando algum clube brasileiro vai jogar Quito, na La Paz, na Bolívia, que aí é ainda maior. A LDU sabe utilizar isso, é aquele time que pressiona bastante quando está sem a bola, pressiona o portador da bola, é o time que arrisca bastante finalização de média, longa distância. Como que você imagina esse fator altitude ele tendo influência na partida de quinta-feira, Gabriel? Contra o Grêmio, como o Grêmio tirou muitos espaços, a equipe acabou arriscando bastante, né, finalização de média a longa distância. E essa é uma boa estratégia do Grêmio, porque em que pese aí a altitude ao seu favor, né, que a LDU tinha, o Grêmio conseguiu, de uma certa forma, bloquear muito bem nesse sentido. Foram 18 chutes, né, no jogo de ida, inclusive, mas a maioria deles, né, desses 18, só 5 foram no alvo, para se ter uma ideia, né, porque o Grêmio bloqueava muito bem, né. Em vários momentos a equipe não é nem que pressionava muito a saída de bola do Grêmio, porque o Grêmio já rifava a bola, né? O Grêmio nem pensava em ter a bola. Então é até difícil dizer que se vai pressionar ou não. Imagino que sim, né? No jogo da volta, quando precisou fazer esse resultado, e nem era altitude, a gente via um time que tentava recuperar a bola até lá em cima, mesmo que não fosse tão alto. Fazia uma marcação forte, mesmo que fosse ali uma pressão média, né, no meio campo, não ficava esperando totalmente no seu campo de defesa na equipe do Grêmio, por isso que em alguns momentos o Grêmio inclusive encontrava esses espaços no jogo de volta, né, no meio campo ali, conseguiu criar de uma certa forma, mas eu imagino que na altitude sim, na altitude deve pressionar. A gente partir do ponto aí, o Atlético é uma equipe que gosta de sair jogando por baixo, né, eu acho que a LDU vai tentar sim, ainda mais que não vai ter o jogo direto para o Matheus Babi, né, a equipe do CAP, então isso já muda bastante essa estrutura, acho que vai sair jogando pelo chão, e aí eu acho que a LDU vai pressionar. Mas, como eu disse, eles tentam finalização de fora, mas como o Grêmio fechou muito bem os espaços, essas finalizações são aquelas finalizações, às vezes, mais no desespero do que uma finalização criada, né? No jogo de volta, não. No jogo de volta, tentou chegar no fundo, cruzar e nas infiltrações dentro da área, tanto que um gol sai assim, né, com o Alcivar de cabeça. Mas, de maneira geral, acho que para o jogo de ida, na altitude, eu imagino sim que vai pressionar, e se o Atlético deixar um ou outro espaço, certamente vai finalizar de longe. Você já comentou, Gabriel, que a transição defensiva, que o sistema defensivo marca muito espaçado, não é um dos pontos fortes da equipe da LDU. E a transição, quando eles não conseguem recuperar a bola rápido, tem muito espaço para jogar. É um jogo aí que o Carlos Eduardo vai receber, vai ter espaço para jogar, para usufruir da velocidade, que é o ponto forte dele. Vamos ver se ele vai conseguir concluir a jogada, mas a característica do jogo pode ser uma boa para o Carlos Eduardo aí deslanchar na temporada, ele que vem fazendo 2021 bem fraco até aqui. É um time que, de novo, eu não acho que defende tão bem, né? Mesmo que a gente tenha visto aí a vitória sobre o Grêmio num primeiro tempo que criou, né? O Grêmio, no primeiro tempo, no jogo da volta, criou muito jogando na arena, né? Teve suas finalizações, né? Conseguiu ali finalizações mais claras, mas perdeu gols feitos, né? O Léo Pereira, por exemplo, perdeu um gol na frente do goleiro, justamente numa transição. Vem o gol de cabeça pelo alto, né? Aí pode ser o Kaiser aproveitando, mas sim, eu acho que a transição, principalmente no jogo da altitude, que a gente viu, o Grêmio fechava e sempre que saía,
era muito lento. O Grêmio, em vários momentos no jogo de volta, no jogo de ida, né, na altitude, conseguiu criar, a partir do momento que criava, até às vezes superioridade nesse contra-ataque. Às vezes era um 3 contra 2, às vezes era, ou pelo menos igualdade, né? Então é sim um time que tem dificuldade para marcar, principalmente nessa transição, porque como talvez saiba que eu tenho a altitude ao meu favor, vão tantos jogadores para a área adversária que de fato eles acabam descuidando um pouco nesse sentido, e sim, o Carlos Eduardo pode ser um cara beneficiado nesse sentido. Pois é, o ataque do Atlético que teve a lesão do Matheus Babi, Renato Kaiser assumiu a posição, agora com a venda do Vitinho e até o momento nenhuma contratação oficializada, vai tendo Renato Kaiser e Carlos Eduardo, que na temporada passada foram importantes na recuperação do Atlético no Campeonato Brasileiro. 2021 ainda não deslancharam, Kaiser 22 gols nas últimas 2 partidas, vamos ver se consegue se firmar. Já o Carlos Eduardo é um jogador aí que a torcida do Atlético fica preocupada toda vez que vai depender dele. A esperança, mais uma vez, vai ser o Davi Teranzi e o Nicão. Essa dupla aí conseguiu um entendimento muito bom e vamos ver se vão conseguir acionar aí Kaiser para marcar mais um gol e até mesmo o Carlos Eduardo. É situação parecida com a do Carlos Eduardo, né, Gabriel? O espaço os dois vão encontrar. Vamos ver se vão conseguir se adaptar ali às questões do jogo, ao gramado, à altitude, para conseguir fazer um bom futebol. São as principais esperanças do Furacão para essa partida. Inclusive tem essa situação, né? Eu falei que, por exemplo, o Alcivar, quando tem espaço, ele vai criar, né, oportunidades. Um jogador que tem essa capacidade, mas, de novo, quando pressionado, ele tem sérios problemas para marcar. Não é um jogador que... ele não é forte fisicamente, né? Então, assim, ele não tem tanta intensidade, essa é a verdade. Só que o Grêmio deu muito espaço, e eu não imagino o Furacão dando esse espaço para ele pensar, muito tempo para ele pensar. Acho que, por exemplo, o Nicão flutuando, saindo do lado direito para dentro, fisicamente ele já levaria vantagem em cima do Alcivar, que provavelmente vai ser esse volante aí desse lado, né, do lado esquerdo da equipe da LDU, lado direito do Furacão. Então, aí já começa uma vantagem, por exemplo, de aproveitar esse espaço. E como deixa espaço, na verdade, na entrelinha SLDU, eu acho que os dois jogadores eles podem ir muito bem. Eu acho que os dois jogadores têm muita capacidade para isso, né? Os dois se entendem muito bem, mesmo com pouco tempo de clube juntos, né? O Teranzi e o Nicão. Então, eu acho que sim, para mim, passa muito por esses dois. E também a dupla de volantes, é bem verdade, né? O Richard e o Christian, ou pode ser, enfim, o Cittadini, mas eu acho que passa muito por eles. Eu acho que esse quarteto, né, Nicão, Teranz e os dois volantes, pode ser algo que, por exemplo, faltou para o Grêmio, a intensidade, e algo que sobra para esses 4. Né? Esses 4 aí, ou enfim, quem mais participar, eu acho que é algo que sobra, e eu acho que passa muito por aí, essa vitória do Atlético, uma possível vitória do Atlético, inclusive. Perfeito, muito obrigado, Gabriel Correia, nosso parceiro do Futuri. Se você não conhece o Futuri, bate aí no YouTube, vale a pena, conteúdo sempre de muita qualidade sobre Campeonato Brasileiro, também agora tem conteúdo sobre Lionel Messi no Paris Saint-Germain. Gabriel, toda a galera do Futuri ali mandam bem demais. Você que acompanhou aqui o conteúdo, comente o que você espera desse jogo, o que o Atlético pode tirar proveito da LDU, o que te preocupa no clube equatoriano para esses confrontos das quartas de final da Copa Sul-Americana. Participe aqui do De Olho no Jogo, se inscreva no canal e deixe o seu like aqui no vídeo. Muito obrigado, uma ótima semana a todos.